Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitaliza, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre Via Varejo, sobre Via. Já deixo o convite, claro, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar, né? E já vou vir aqui para as perguntas. Nós recebemos várias perguntas hoje sobre Via. Eu pedi para o pessoal da análise separar algumas e já responder, trazendo a nossa visão de longo prazo, de curto prazo, a gente gosta, não gosta, recomenda, não recomenda e assim por diante, tá? Vamos começando aqui pela pergunta do Thiago, tá? Ele quer saber se ele compra, vende, espera ou ele quer saber o que fazer, tá? É muito importante sempre, né, pessoal, que a gente entre na bolsa já tendo uma estratégia. E esse é um dos grandes diferenciais das nossas estratégias. A gente perde dinheiro? Claro, acontece, né? É impossível ter uma estratégia que só acerte. Mas, no geral, a gente acerta bem mais do que a gente erra e todas as nossas estratégias estão bastante positivas. Por quê? Porque a gente sabe o que está fazendo. Saber o que está fazendo não indica que a gente sabe para onde vai, porque ninguém sabe. Mas saber o que está fazendo indica que a gente sabe o que fazer se a ação subir, se a ação cair, se a empresa divulgar lucro, se a empresa divulgar prejuízo e assim por diante. Então, depende, tá, Thiago? Se for com uma visão de longo prazo, por exemplo, nós não temos recomendação de Via. Ah, mas eu gostaria de seguir a carteira de dividendos de vocês, né? Via não é um ativo de dividendos. O que eu faço com as minhas vias? Vende e compra um ativo de dividendos. Ah, eu não vou realizar prejuízo. Se tu comprou 10 mil, virou 5, vender 5 de Via e comprar 5 de outra empresa, da Transmissão Paulista, por exemplo, vai continuar 5 mil, não tem diferença nenhuma, tá? Então, assim, depende da estratégia. Se for uma estratégia nossa, por exemplo, de longo prazo, hoje nós não temos nenhuma recomendação no segmento. No total, nós temos 7 recomendações de e-commerce, inclusive no meu portfólio ali que eu vou mostrar depois, tá? Tanto de empresas brasileiras e principalmente empresas no exterior. O segmento de e-commerce é legal, mas a gente não pode esquecer que varejo é complicado, né, pessoal? Então, tem que ter muita certeza para ter um ativo só de varejo na carteira, né? O varejo é complexo, né? Uma empresa em um ano pode fechar as portas, né? Que acontece se daqui a um pouco a gente passa por 5 anos aqui no Brasil de inflação alta e de juro alto, né? Tem empresa que vai ter muita dificuldade, tá? Então a gente recomenda também fazer essa diversificação dentro do setor de varejo. O Márcio quer saber até quando o Via vai cair. Não tem como saber, tá, Márcio? Isso não vale só para a Via, vale para as outras empresas também. Claro que ela caiu bastante, né? De setembro do ano passado para cá está com uma baixa aqui de 76%, e ela está graficamente em tendência de baixa, né? O preço hoje mais importante aqui seria na casa dos R$ 4. Eu não estou dizendo que vai para os R$ 4, né? Mas se a gente fosse fazer uma projeção gráfica, seria ali na casa dos R$ 4, tá? Mas a tendência hoje é baixista. O André comentou que viu um vídeo falando que Via é mico, me convençam a vender. Assim, André, a gente não tem a menor pretensão a convencer ninguém a nada, né? A nossa empresa é uma empresa de recomendações. O que a gente acha interessante? As pessoas nos contratarem e seguir as nossas recomendações. Mas isso não é um processo de convencimento, né? Ah, tem que te convencer a ver. Não, não funciona dessa forma, tá? Mas claro que a gente quer que as pessoas sigam as nossas recomendações. Por quê? Baseado no nosso trabalho, baseado nos resultados que a gente apresenta aí nos últimos anos, tá? Mas esse é o nosso trabalho, né? Mas a gente não vai ficar convencendo o cliente a vender as ações que ele tem na carteira. Tem ativos que a gente nem acompanha, né? Como é que eu vou convencer ele a vender um ativo que a gente não acompanha? Mas é interessante que ele venda e coloque o ativo num outro que a gente faça o acompanhamento. Essa que é a diferença. Em relação a chamar a Via de mico, com certeza tu deve ter visto o vídeo de outra pessoa, porque eu aqui com certeza não chamei. A gente acompanha a Via já há bastante tempo, né? E a gente entende sim que é a empresa mais fraca dessas que a gente acompanha do e-commerce. A gente não pode esquecer que a Via passou por um processo gigantesco de reestruturação desde a saída do Pão de Açúcar, da volta dos Klein, né? Eu não vou me alongar aqui, mas só para vocês terem uma ideia, quando estava o Pão de Açúcar ainda, o CEO da Via trabalhava meio período. Né? Então a empresa estava com sérias dificuldades. Tá? Ela conseguiu se reerguer, Black Friday de 2019 foi boa, só que a empresa estava bastante endividada ainda. Né? E ao contrário do Magazine Luiza, ao contrário de B2W, Via não conseguiu fazer emissão de ações. E aí veio a crise em 2020, a empresa ainda estava com endividamento bastante elevado, só que a gente teve aquela surpresa positiva, né? Porque apesar das vendas no varejo terem diminuído, né? Como fechou todas as lojas de tudo que é segmento, as pessoas foram comprar online. E como a penetração online no Brasil é baixa,
todas as empresas que já vendiam online acabaram se beneficiando, como foi o caso de Via, né? Tanto que eles chegaram a vender ali em abril, maio do ano passado, 80% do que eles vendiam num dia normal. O que significa isso? Né? Que eles venderam online o que seria um dia de online mais lojas físicas. Tá? Isso acabou sendo positivo, as ações recuperaram ali no ano passado, eles fizeram a emissão de ações, acho que eles captaram 4 bi e pouco, fizeram também um alongamento das dívidas. Né? E a partir dali, sim, né, todo esse processo de reestruturação feito, a Via ia começar a competir com as outras empresas que já estavam mais bem posicionadas, como era o caso do Mercado Livre, como era o caso do Magazine Luiza e como era o caso de Americanas também. Tanto que quando veio o Amazon Prime para o Brasil, a gente fez um vídeo e falou, não tem nem como dizer que a Amazon Prime vai competir com a Via, porque a Via estava competindo com ela mesma. Tá? Agora, passado esse processo de turnaround, porque isso aí já passou, né? Esse processo de reestruturação ele já passou, né? Isso tem um limite, esse limite já foi ultrapassado. Quando a gente pega em termos de marketing, quando a gente pega a situação financeira, quando a gente pega os sistemas, pega o marketplace, pega a logística, pega a gestão de estoques, pega uma série de indicadores, uma série de números, a Via é mais fraca que outras empresas. Né? Então, como eu comentei antes, daqui a pouco vem uma crise aqui, num setor que é sensível como o setor varejista, a Via pode sofrer bastante. Né? Mesmo tendo marcas fortes aí como o caso Bahia, né? Ela pode negociar com o fornecedor, enfim, mas é uma situação que não é legal. Né? A gente tem empresa que é recomendação de e-commerce, que há 2 meses aí os caras captaram 6 bilhões de dólares em 2 dias. Então, as empresas têm mais facilidade, né? A Via não atua lá fora, né? Então, é a mesma coisa. Então, se a gente passar aqui por 5, 6 anos de crise no Brasil, como é que vai ficar a Via? Né? Então, a gente acha, sim, que tem outros ativos mais interessantes. Isso não é jogar a goela abaixo de ninguém, né, pessoal? Acho que é sadio até ter essa questão de discordância. Da mesma forma que a gente acha a Via arriscado justamente por essas questões que eu comentei, tem gente que vai achar a Via legal justamente por essas questões que eu comentei, acreditando que a empresa possa melhorar e até ser melhor do que as outras companhias, o que não é aqui o nosso caso. Né? E a situação mais complexa ainda, né, pessoal, porque não tem problema da ação cair. Né? A gente viu aqui, por exemplo, o setor de varejo, até separei um gráfico aqui, ó, o setor de varejo, isso aqui é vendas no varejo desde 2004. Né? Aqui em 2008 as vendas do varejo despencaram por causa da crise de 2008 e depois as vendas do varejo voltaram. Né? Então tiveram empresas que fizeram muita venda, né? Recuperaram as vendas rapidamente e tiveram outras empresas que não. Tá? Então assim, todas as ações caíram ao mesmo tempo. Agora, daquelas empresas que a gente sabia que as vendas do varejo iam recuperar mais rápido, elas eram boas oportunidades de compra, tá? E aqui no caso de Via, pessoal, o problema não é nem vender, né? O problema é que tem que vender bem, tá? Até porque a penetração no e-commerce é muito baixa, né? A Via vai continuar crescendo aí mais 2, 3, 4 anos, 5 anos. Depois a gente vai ter um movimento de consolidação do mercado e a gente não acredita que vai ser a Via que vai capitanear esse movimento de consolidação. Se isso aqui mudar, o pessoal da análise com certeza vai mudar de opinião. O analista ele serve para mudar de opinião também. Ele é pago para ter uma opinião e para mudar essa opinião, seja para o bem ou seja para o mal. Tá? Agora, fora essas questões aqui que eu comentei de Via, né, que ela tem um sistema pior, o marketing, acesso a capital, tudo é bem pior em relação às outras companhias, né, na avaliação aqui do pessoal da análise, ainda tem essas questões aqui que volta e meia nos surpreendem, né, como foi o caso agora dessas provisões trabalhistas. Né, eles fizeram mais 800 milhões de provisão e ainda deixaram em aberto a possibilidade de fazer mais provisões, sendo que esse assunto já tinha sido discutido lá em 2019, já tinha sido feita uma provisão de R$1 bilhão. Né? Então, assim, maior respeito com todo mundo da empresa, mas parece que Via sempre tem uma surpresa negativa e não para de surpresa negativa. Né? Como foi o que eu falei, o turnaround já foi. Não precisava ter mais 800 milhões agora de provisão, isso já tinha que ter sido visto antes. Né? Então, as pessoas que se sentem confortáveis com ela já ter dado, entre aspas, como encerrado um assunto e depois voltar nesse assunto, fazer mais 800 milhões de provisão e ainda dizer que tem mais chance de fazer mais provisões, se a pessoa se sente confortável pensando nisso por longo prazo e acha que isso é uma boa empresa fazer isso, ok, daí a pessoa tem total liberdade para encarteirar a Via pensando no longo prazo, o que não é
o nosso caso, né? Então, além de todas essas questões, né, infelizmente parece que sempre tem alguma surpresa negativa, sempre tem algum número, sempre tem alguma provisão aí que o mercado não esperava, tanto que as ações eu acho que chegaram a cair 20% depois do anúncio aqui dessas provisões, tá? Então a gente entende que tem opções melhores, tá, Heitor? O próprio Magazine Luiza, que nós não temos em carteira, não vou falar aqui as ações todas aqui que nós recomendamos, o próprio Magazine Luiza, como empresa, é bem melhor aí do que Via, apesar das duas ações estarem caindo parelho, né? Acho que esse ano até o Magazine Luiza está caindo mais aí do que Via, tá? E tem que diversificar nesse setor, tá, pessoal? Foi o que eu falei, é muito complicado pensar em ter uma empresa só de varejo, levando em conta que é muito cíclico e é muito sensível para piora ou para melhora da economia, tá? Então, pensando no longo prazo, como por exemplo esse portfólio aqui, 11% dessa carteira é e-commerce, mas está dividido em 7 empresas, e principalmente empresas estrangeiras, para não depender só dessa questão de empresas que atuam aqui no Brasil, e tem algumas empresas que atuam na América Latina, né, atuam na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, o que é interessante também, caso a gente tenha algum problema específico em algum país. A carteira vem performando bem, então é uma carteira global, vamos dizer assim, tem ativos aí de todo mundo, está 363% contra 62% do Ibovespa desde 2017, contra 96% do S&P, né? E esse ano aqui está com 26% contra menos 15% e em 12 meses 40% contra menos 7% do Ibovespa. Então é uma carteira que vem performando muito bem. E nós temos a nossa estratégia de médio prazo. Essa aqui sim a gente faz várias operações em via, tá? A estratégia está com 1.933%, isso atualizado, né? Hoje eu tomei um stop aqui numa ação na Guar 3, mas mesmo com esse stop aqui a estratégia está performando bem. Está 37% aqui esse ano, né, contra menos 15% no Ibovespa, e está positivo desde 2017 todos os anos, né? E eu quero mostrar para vocês aqui algumas operações que a gente já fez em via. Pô, Thiago, mas tu acabou de dizer que vocês não recomendam via para longo prazo, né? Então, para longo prazo, para encarteirar, né, Warren Buffett, estratégia buy and hold, fundamentalista, a gente entende que tem opções melhores. Agora, para estratégias de médio prazo, como essa aqui, que são operações de 3, 6 meses, né, às vezes duram mais, às vezes menos, a gente acha bastante interessante. Justamente, pessoal, porque via tem muita volatilidade. O preço de via é muito sensível, ele vai para cima, vai para baixo, então é muito bom para fazer essas operações mais curtas, né? Eu vou pegar como exemplo aqui só as operações que a gente fez de 2019 para cá, para não ir muito longe, tá? A primeira operação que nós fizemos, nós ganhamos 16%, a segunda 56%, na terceira operação nós perdemos 8%, né, 7,94%, e na quarta operação nós ganhamos 13,51%. E olhem que interessante, eu não gosto de apresentar operação por operação, até porque essa estratégia do rastreador ela funciona como uma carteira. Mas só para vocês terem uma ideia de como tem ativos que funcionam bem nessa estratégia, como é o caso aqui de via. Vamos supor que eu tivesse colocado lá R$10 mil e tivesse feito as 4 operações em via. A primeira eu teria ganhado 16%, depois 56%, depois teria perdido 8% e depois teria ganhado 13,51%. Se eu coloquei 10 mil e depois fui colocando o ganho ou a perda na próxima operação, o meu ganho final foi de 89%. O primeiro preço que nós compramos via nessa primeira operação aqui foi 4,86. Hoje a via fechou a 5,20. Então o ganho teria sido só de 7%. Então quem fez as operações ganhou mais dinheiro do que quem simplesmente comprou a via. Isso que eu estou considerando, né, pessoal, aqui embaixo, né? A primeira operação que a gente fez a 4,20 é aqui embaixo. Eu não estou considerando o cara que comprou aqui em julho do ano passado e está com 75% de baixa, que as ações têm que subir 300% para recuperar, né? Eu estou considerando o cara que comprou bem lá embaixo mesmo, tá? Que ainda assim estaria positivo aqui 7%. Mas na estratégia, a gente estaria aqui com 89%. Mesmo com perda, né, pessoal? Porque é normal ter perdas no meio do caminho. Só para vocês terem uma ideia, nós recomendamos via, então nós estamos comprados em via, tá? Para médio prazo. Nós recomendamos compra de via a R$ 8,73. Isso foi em outubro agora, nesse mês, tá? A via hoje está 5,20. Só que junto dessas ações aqui, nós compramos opções, que são o direito de vender via a R$ 8,00 em dezembro. Aqui eu peguei 2,170, né, pessoal, que seria esses 18 mil reais, dividido por 8,73 daria 2.170 ações. Mas as opções aqui, elas têm que ser número inteiro, né? 100, 200, 300. Mas aqui é só para exemplificar, tá?
Então, hoje nós estamos comprados, né, a 8,73 em 2.170 ações. E qual é a grande vantagem aqui, pessoal, dessa operação com proteção que a gente fez em Via? É que a gente tem o direito de vender a 8. Vamos supor que hoje fosse o dia de exercer esse direito e Via estivesse custando 5,20. Eu pegaria os meus R$17.360, né, que são os 8,73 vezes os 2.170, né, que é o valor que eu tenho hoje em Via, como se eu tivesse colocado lá R$10.000. Só que eu não compraria 2.170 ações, porque eu venderia as minhas 2.170 a 8,73 e compraria elas no mercado a 5,20. Então eu teria 3.330 ações. Eu teria bem mais ações do que eu tinha antes. Então nesse momento a gente está posicionado em Via por essa estratégia. E o que a gente quer, pessoal? Que a Via despenque, tá? A gente quer que a Via despenque pra caramba. Se lá no dia do vencimento a Via estiver custando R$1, a gente vai vender tudo a 8 e vai, se a gente quiser, comprar todas as ações a R$1 de novo. Aí a gente vai conseguir comprar muito mais ações do que a gente tinha antes, tá? E mesmo considerando que nessa operação a gente está no prejuízo, né? Já que a gente teve que pagar esse seguro, a gente pagou R$ 8,73 é o preço de compra, né? E ela está custando R$ 5,20 e o meu direito de vender é a 8, né? Então eu comprei a 8,73 e tenho o direito de vender a 8. Eu estou perdendo dinheiro nessa operação, estou perdendo em torno aí de 7%, apesar que eu estanquei a perda, não tenho como perder mais do que isso. Ainda assim, né, se eu considerar essa perda aqui, eu estaria com ganho de 73%. Então, mesmo zerando essa operação agora com mais uma perda, com 8%, ainda assim eu ia estar com ganho de 73%. Então, assim, pessoal, né, a gente recebeu centenas aqui de perguntas. Tudo depende da estratégia de cada um, né? Então a gente não tem nada contra a Via, pelo contrário, vocês podem ver aqui que a gente fez várias operações em Via, mas a gente gosta para outro tipo de estratégia. E a gente acredita que Via funciona bem melhor numa estratégia dessa aqui, como do rastreador, do que para longo prazo. Tem centenas aí de... Centenas, estou exagerando, né? Mas tem dezenas de empresas mais interessantes do que Via para colocar em carteira pensando no longo prazo, tá? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição também os nossos produtos. Lembrando que se vocês quiserem receber esses dois tipos de estratégias que eu passei aqui, vocês podem contratar o Capitalismo Completo. Informações todas aqui na descrição, nosso contato. E qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail, né? Ou então mandar um áudio, uma mensagem pelo Telegram e pelo WhatsApp, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!